passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Amados irmãos, estamos aqui nessa noite em um trabalho, em culto de adoração a Deus. O nosso costume é esse, é caminhar para a casa de Deus, para o trabalho, para se congregar, para aprender, para ouvir a palavra do Senhor. São coisas importantes, são coisas maravilhosas. Era isto que fazia os pais de Jesus, Maria e José. Eram pontuais no trabalho. Nós vemos aqui, segundo a leitura que nós lemos nessa noite, era costume deles, todos os anos, ir a Jerusalém, aquela festa dos judeus, chamada Páscoa, aquela festa da Páscoa, e eles não perdiam, eram pontuais. Amados irmãos, não tem coisa linda, coisa melhor, um crente pontual, nos trabalhos, sempre gosta de estar presente, sempre gosta de estar, chegar então cedo no trabalho, é coisa maravilhosa, é coisa linda. Então, aquele casal tinha aquele costume de da sua pequena cidade de Nazaré para Jerusalém. Daquela feita, agora já o menino Jesus também já foi com eles. A idade dele já era a idade que já podiam levar a festa da Páscoa. 12 anos era então a idade máxima que então uma criança poderia ir a uma festa daquela. Amados irmãos, e segundo a palavra de Deus, e nós lemos, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. À medida que ele ia crescendo, o menino crescia, então a graça de Deus estava sobre ele. Que coisa maravilhosa, é um exemplo para as crianças de hoje. À medida em que ela vai crescendo, então vai se tornando de criança para adolescente, de adolescente para jovem. Então, ser uma criança dessa forma, então cada dia que passa vai se fortalecendo, vai crescendo em sabedoria, estatura, crescendo também no conhecimento. Então, será uma coisa importante para os pais de família que assim cada dia inculca essa palavra aos seus filhos. Como diz então o Provérbios capítulo, parece 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que deve andar,
e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Não se desviará dele. Quantos meninos que hoje então foram meninos e hoje são já idosos, meus amados irmãos, mas continuam mantendo aquilo que aprendeu dos seus pais, aquilo que aprendeu da sua mãe, aquilo que aprendeu dos seus avós, no caso então de Timóteo. E Paulo dizia que aquilo que esteve então em noivo, em Eunice, aquilo ele mantinha também. Era um menino que foi criado na doutrina, na palavra, então meus amados, e ele continuava daquela forma. Que coisa maravilhosa! Então, aqui diz a palavra de Deus que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Não é? É prazer para os pais. Vocês, nós, que estamos do Senhor, vê ele, gosta de culto, gosta de orar, gosta de cantar, gosta de estar sempre nos trabalhos, a gente se sente alegre, não é, irmã Maria? A gente se sente alegre, se sente satisfeito quando vê um filho desta forma, não é? É coisa maravilhosa. E diz que todos os anos, como já falamos, os seus pais iam àquela festa. Meus amados, e aquela festa, então, quando encerrou, José e Maria ficaram ali esperando tudo conforme a lei. Quando tudo, então, conforme a lei, então agora encerrou todos os trabalhos, tudo, agora eles regressaram para a sua cidade de Nazaré. Regressaram para a sua cidade, vinham de volta. Meus amados irmãos, mas o que acontece? A multidão era grande, eram muitas pessoas, e José e Maria, ao saírem de Jerusalém, daquela multidão, eles pensaram que o menino estava presente, pensavam que o menino também ia ali, talvez, de companhia com algum outro, pensavam que ele estava no meio, então, dos parentes, dos conhecidos, e eles sentiram falta dele. Eles sentiram falta de Jesus. Procuraram entre os parentes, entre os conhecidos, entre todos os companheiros de viagem, e não encontraram. Não encontraram. Caminho de um dia todo, e não encontraram Jesus. Não encontraram. Procuraram de toda maneira, não encontraram. Agora, o que eles pensaram de fazer? É voltar. Nós vamos voltar a Jerusalém. Eles voltaram a Jerusalém à procura dele, procurando ele, porque não encontraram entre os amigos, entre os vizinhos, entre os parentes, não encontraram, tiveram que voltar a Jerusalém. É isto que eu quero nesse momento falar para nós, todos nós. Quando nós sentimos que as coisas não estão bem, que as coisas não estão dando certo, talvez não estamos sentindo a presença de Jesus, talvez não é mais aquele crente que sente aquela alegria, aquele fervor, aquele prazer de se congregar, de ler a Bíblia, de cantar. Quando isso acontece, o que nós vamos fazer? É voltar a procurar, meus amados irmãos, acertar as coisas. É voltar, então agora procurar então fazer as coisas como antes, voltar ao primeiro amor. Amados irmãos, foi isso que fez aquele casal. E voltaram. Porque, como eu estou dizendo, tem muitas coisas que faz nós, podemos dizer, tropeçar, errar, fazer coisas que não é do agrado de Deus. Deus não se agrada. E eu quero dizer para tudo, é hora de voltar. É hora de procurar Jesus. É hora de procurar, então agora é ter um encontro com o Senhor. E agora chorar aos pés do Senhor. Olha, nós vemos então certa vez, Jesus foi convidado
para não sei se jantar, se é almoço, se era um jantar, mas foi convidado para comer com ele, com o fariseu. E Jesus agora atendeu, foi. E Jesus agora, chegando ali na casa daquele fariseu, sentou à mesa. Estava à mesa. E na cidade tinha uma mulher que era uma mulher de uma má reputação, uma mulher pecadora, uma mulher que ela não estava bem, as coisas não estavam certas. E ela chegou por trás de Jesus e agora começou a chorar nos seus pés, derramando lágrimas nos pés de Jesus. Amados irmãos, e à medida que ela estava chorando ali, nos pés de Jesus, lavando os seus pés com lágrimas e enxugava com os seus cabelos, enxugava com os seus cabelos. Depois ela então agora tomou um vaso de alabastro, de unguento puro, de alto preço, e agora derramou sobre Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Ela derramou sobre Jesus. E aquele homem, aquele fariseu, Simão, aquele fariseu, ele começou a maldar no seu coração. Bem, se esse fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher. Essa mulher, ó. Meus amados irmãos, começou a maldar aquilo. E Jesus é aquele que sabe de tudo. Ele é onisciente, sabe do que nós estamos pensando, o que mata em nossos corações, sabe de tudo. Meus amados irmãos, ele agora disse para aquele homem: olha, Simão, entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, porque era um costume naquele tempo, lá em Israel, quando alguém chegava, um hóspede, então era dever do hospedeiro, dono da casa, lavar os pés daquela pessoa. Era dever, então agora, dele saudar com um beijo. Era dever de ungir. E ele disse: olha, essa mulher, eu entrei em tua casa, não me deste água para os pés, não me saudou, então ele não me ungiu. E essa, desde quando chegou, não cessa. Então agora choraram meus pés, enxugaram os seus cabelos. E ainda colocou esse unguento de alto preço. Isto ele está fazendo para o meu sepultamento. Disse Jesus: tu não me deste. Meus amados irmãos, mas ela estava chorando, arrependida dos seus pecados, chorando, meus amados irmãos, ali naquele momento, ela estava pedindo perdão. E Jesus então agora viu a sua ansiedade, o seu prazer, que ela estava chorando, lamentando, e Jesus agora perdoou os seus muitos pecados. Glória a Deus por isso. É coisa linda quando nós estamos nos pés de Jesus, pedindo perdão de todas as nossas falhas. Então, José e Maria deixam-nos um exemplo importante. Eles agora, quando procuraram Jesus, então não encontraram, entre os amigos, entre os vizinhos, entre os parentes, eles agora então tiveram que voltar à procura dele, tiveram que voltar a Jerusalém. Meus amados, e quando chegaram lá em Jerusalém, aonde foi que eles encontraram ele? Lá no templo, lá na sinagoga. Encontraram o menino Jesus lá no meio dos doutores. O que ele estava fazendo ali? Ele estava então agora ouvindo os doutores e também dando resposta para ele, fazendo perguntas e dando respostas a ele, que aquilo ali causou admiração para ele. Um menino de 12 anos, agora então com aquela inteligência, com aquela sabedoria, com aquele ânimo tão importante. Meus amados, que isto seja o que aconteça hoje em nosso dia. Alguém admirar da sua inteligência, alguém admirar quem era você outra hora e quem é agora, quem somos nós agora, uma nova criatura, uma nova pessoa, nascemos de novo. Do dia em que nós aceitamos Jesus como Salvador, agora a nossa vida mudou.
nossa vida é outra, né? O nosso patamar é outro. Meus amados irmãos, tudo mudou em nossa vida. É coisa maravilhosa, é coisa linda. E agora a mãe de Jesus chega para ele e disse: filho, por que fizeste isto para conosco? Porque eu e teu pai ansiosos estávamos à tua procura. Oh, coisa maravilhosa! Ansiosos estávamos à tua procura. Ansiosos. Meus amados irmãos, vamos ser um crente ansioso para alcançar algo do Senhor, alcançar o perdão do Senhor, a salvação do Senhor, para alcançarmos a sabedoria do Senhor, para alcançarmos o gozo do céu, para alcançarmos o perdão de Deus. Que essa ansiedade esteja então em cada um de nós. Como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é? Vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Vamos lançar sobre ele, então, meus amados irmãos, tudo aquilo que nós temos, então. Entrega teu caminho ao Senhor, diz o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. E o mais ele tudo fará. O salmista ainda diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ah, coisa maravilhosa, né, irmãos? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora a resposta de Jesus para a sua mãe, a resposta de Jesus também para o seu pai: por que me procuráveis? Por que vocês estavam me procurando assim? Não sabia que convinha tratar dos negócios de meu pai? Convinha tratar dos negócios de meu pai. Meus amados irmãos, nós temos algo para tratar. Vamos então tratar das coisas de Deus, vamos deixar as coisas banais, os costumes velhos, aquilo então que é para prejudicar a nossa alma, o nosso espírito, vamos deixar, vamos agora tratar dos negócios de nosso pai. Uma vida mudada, uma vida diferente, uma vida deixando uma vida de outra hora, um costume velho de outra hora, e agora somos uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. É coisa maravilhosa, é coisa linda, viu? Então, meus amados, aqui nós vemos então essa palavra tão linda, tão importante então, que Jesus então dizia para o seu pai e a sua mãe: por que é que me procuravam? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E ele desceu com eles para Nazaré e era ali sujeito. Desceu com eles para Nazaré e era sujeito em tudo. Ele foi um menino obediente em tudo. Até para trabalhar com seu pai era carpinteiro, trabalhava na carpintaria, ele o ajudava, era aquele menino que ajudava o pai, estava ao lado da mãe, dando bom exemplo. Quantos hoje, meus amados irmãos, faz vergonha, muitos hoje faz vergonha, então, tantos palavrões, tantas coisas que fala, diz para o pai e para a mãe. Meus amados, Jesus diz assim: em tudo eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Não é? Em tudo eu vos dei o exemplo. Deu exemplo em tudo para nós. Nós sabemos que até mesmo pagar os impostos, ele era leal, não era desleal não. Como muitas pessoas hoje aí que se escondem, mentem para não pagar os impostos. Certo dia Pedro chegou lá em Cafarnaum. Pedro estava ali, quando chegou perto dele, assim, disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? O que Pedro ia dizer? Sim. Aí quando Pedro chega em casa, aí Jesus agora então antecipou, porque Jesus conhece de tudo, viu Pedro um pouco contristado, né? Perguntou para ele então: Simão, de quem cobram os reis da terra o imposto ou tributo? De quem cobram? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro disse:
dos alheios. Aí Jesus disse: olha, Pedro, então tu vai lá ao mar, tu lança um anzol, e aquele primeiro peixe que então agora aparecer, que subir, tu abre a boca dele e lá está um estáter, né? Lá está uma moeda, e aí tu vai e dá por mim, por ti. Em tudo eu vos dei o exemplo, disse Jesus. Em tudo eu vos dei o exemplo. Vamos ser fiel em tudo, meus amados. Vamos cumprir a palavra de Deus em tudo, né? Muitas coisas que às vezes faz aí aos escondidos, pensa que o Senhor não sabe, o Senhor está vendo, o Senhor está te olhando. Não adianta esconder dele, porque ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então, meus amados, então é muito importante. Aí diz que ele desceu com eles, foi para Nazaré e era ali sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e também em graça diante de Deus e dos homens. Oh, coisa lá, né? Não era só para com Deus, não, também para com os homens. Todos que olhavam para ele via então agora o seu exemplo, a sua vida, uma vida exemplar, uma vida importante. Que agora então seja isso também que aconteça com você, meu irmão, você, minha irmã, com nós. Que o povo olhe para nós e veja em nós o testemunho de um bom crente, de um crente fiel, um crente que anda nos caminhos do Senhor, um crente que sempre tem cuidado para com a palavra, ama os irmãos. Então é aquele amor entranhável, é aquele amor, como disse o apóstolo Paulo, né? Um amor entranhável. Que isto seja o importante para todos nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus